Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler alguns versículos. Então, eu peço que vocês prestem atenção, fiquem atentos à leitura que nós vamos fazer. A primeira leitura, capítulo 1, verso 21 apenas. Diz assim: Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Segunda leitura, capítulo 3, verso 7, diz assim: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E por fim, capítulo 3 ainda, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Mantenham a Bíblia de vocês aberta na carta de Paulo aos Filipenses, porque nós vamos visitar ainda alguns versículos deste texto. E lendo toda essa carta, irmãos e irmãs, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que o apóstolo Paulo, se coloca como um padrão a ser seguido pela igreja. Capítulo 1, verso 30, diz assim: Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. No capítulo 3, verso 17, o Paulo diz: Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E por fim, no capítulo 4, verso 9, também diz: O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo se coloca como padrão a ser seguido, um modelo a ser seguido pelos crentes filipenses. E no primeiro momento, nós podemos ter a impressão de que o apóstolo Paulo esteja sendo aqui prepotente, arrogante, presunçoso. Como assim? Você, padrão para que nós sigamos. É claro, irmãos e irmãs, que este mesmo Paulo que diz: olhem para mim e sigam o meu exemplo, é o mesmo Paulo que diz lá na carta que ele escreveu aos Romanos, falando da sua fragilidade, falando da sua limitação enquanto ser humano. E lá na carta aos Romanos, ele diz: o bem que eu quero, este não faço, o mal que eu não quero, este faço. E ele termina essa sua fala dizendo: graças a Deus pela pessoa de Jesus. Paulo é um homem extremamente esforçado, porque sabendo da sua limitação, ainda assim tem coragem de dizer: sigam o meu exemplo. Eu quero ser para vocês padrão. Então nós sabemos que não se trata de arrogância, não se trata de presunção, mas sim de zelo, de cuidado, de seriedade, de compromisso com o reino de Deus. Lá na sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, verso 12, ele diz o seguinte: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, Timóteo, torna-te padrão. Olha, Paulo falando para Timóteo: torna-te padrão, Timóteo, dos fiéis. Padrão em quê? Padrão na palavra, padrão no procedimento, padrão no amor, padrão na fé, padrão na pureza. Então o apóstolo Paulo, ele assume essa responsabilidade de ser padrão, e eu acredito com temor e tremor no seu coração, mas ele se torna padrão para encorajar a igreja, para que também nós, enquanto igreja, discípulos e discípulas de Jesus, sejamos também padrão para outras pessoas. Para que por meio de nós também outras pessoas possam encontrar Cristo. Sermos padrão. Este é então, irmãos e irmãs, o desafio de Paulo para a igreja. Mas o Paulo, ele tem uma matriz. E essa mesma matriz de padrão que ele espera que a igreja observe. Capítulo 2, verso 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Irmãos, daqui a pouco nós iremos proceder na cerimônia de recepção de novos membros. Um, por transferência, nosso querido amigo Binho. E dois, por batismo e pública profissão de fé, a sua esposa e filha. Então, esse texto, irmãos e irmãs, é um desafio para aqueles que hoje serão recebidos na igreja. Mas não apenas eles. É um desafio a todos nós, que lá no passado, há pouco ou há mais tempo, também fizemos a nossa pública profissão de fé. Qual é o desafio? De renovarmos a nossa fé por meio do compromisso de nos tornarmos constantemente padrão para que outras pessoas conheçam a Cristo, à luz do que Paulo ensina e encoraja a igreja a ser. Então, o tema da nossa reflexão, irmãos, nesta noite é: você se compromete? Você se compromete? Ou seja, diante da promessa que fizemos no passado, longe ou breve, ou da promessa que ainda iremos fazer, nós assumimos o compromisso de cumprir aquilo que prometemos. Você se compromete? E olhando para o texto, e de forma especial para esses 3 versículos que eu li no início, irmãos e irmãs, eu quero apresentar para vocês algumas perguntas que nos farão refletir a respeito deste comprometimento. Em primeiro lugar, você se compromete em viver intensamente para Cristo? Reflita no seu coração isso aí, Binha. Reflita no seu coração, igreja. Você se compromete em viver intensamente para Cristo? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ao escrever essa carta, onde é que o apóstolo Paulo estava? Vejam aí no capítulo 1, verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo escreve esta carta da prisão, está preso. E é neste contexto, quando a sua vida sofre ameaça, que essa frase brota do seu coração como que uma convicção profunda de fé. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E parafraseando então o apóstolo Paulo, eu diria assim: vocês pode ser que consigam tirar a minha vida, mas se isso acontecer, eu ficarei feliz porque estarei na presença do meu Salvador. Isso para mim é lucro. Portanto, a vida que tenho para viver enquanto a morte, que é inevitável, não chega, é Cristo. Viver intensamente para Cristo. Vivendo intensamente para Cristo, Paulo proclamou o Evangelho em Filipos. E a consequência dessa proclamação do Evangelho lá em Filipos, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, qual foi? A prisão. Ele e Silas acabaram presos por causa do Evangelho a ser proclamado em Filipos. E ele continuou afirmando que empenharia a sua vida para que mais e mais pessoas tivessem o privilégio e a oportunidade de conhecerem a Cristo. Viver intensamente para Cristo é consagrar a vida em seu serviço. Viver intensamente para Cristo é fazer do projeto de Cristo, do projeto de vida dele, o nosso próprio projeto de vida. Viver intensamente para Cristo é dispor-se ao amor, é dispor-se ao perdão, é dispor-se à comunhão com aquele que é diferente de nós, com todas as pessoas. Viver intensamente para Cristo é proclamar o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da graça de Deus, para que outros tenham também oportunidade de também viver uma vida cheia de sentido e uma vida cheia de intensidade. Vida com intensidade, irmãos e irmãs. Nós vivemos amores intensos, não é isso? Eu amo intensamente, eu amo profundamente fulano, cicrano.
aquela mulher, aquele homem, intensamente. Nós nos dedicamos intensamente ao estudo. Eu tenho que estudar tantas horas para passar no vestibular, para passar naquela prova, para adquirir aquele emprego tão sonhado, aquela faculdade tão sonhada. Intensamente. Nós nos dedicamos intensamente, irmãos e irmãs, a muitas coisas na vida. É preciso que nós reflitamos se nós nos dedicamos intensamente a Cristo. Você se compromete a viver intensamente para Cristo? Segundo versículo que nós lemos, nos traz essa pergunta: você se compromete em confiar exclusivamente em Cristo? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Onde está a fundamentação da nossa salvação? E é sobre isso que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Filipenses. Vocês confiam em quê? No quê? Para a salvação de vocês. Somos salvos pelo rito da circuncisão, tão questionada aqui nessa epístola e em tantas outras epístolas do apóstolo Paulo? Ou somos salvos pelo poder de Deus, pelo amor sacrificial de Jesus? Em última instância, somos salvos por aquilo que fazemos ou somos salvos por aquilo que Deus fez, faz e ainda fará em nosso favor? Paulo possuía, irmãos e irmãs, todos os requisitos possíveis para atribuir a si mesmo a salvação. Capítulo 3, veja o que o apóstolo Paulo diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, e ele se refere ao rito de circuncisão, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele conclui: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Considerei perda por causa de Cristo. O rito da circuncisão era para muitos religiosos a garantia de que seriam salvos. Hoje, irmãos e irmãs, corremos o risco de depositarmos em algumas coisas a nossa salvação. Pode ser que confiemos em nossa religiosidade para a salvação. Pode ser que confiemos na tradição familiar para a nossa salvação. Pode ser que confiemos naquilo que somos, naquilo que possuímos para a nossa salvação. O que Paulo está aqui demonstrando em suas palavras é que não existe fundamento mais sólido, mais seguro para a nossa salvação que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que abrem mão dos seus próprios pressupostos e decidem confiar exclusivamente em Cristo têm a capacidade de compreender o que Paulo, a duras penas, também compreendeu. Você se compromete em confiar exclusivamente em Cristo? Esta é a segunda pergunta que extraímos do texto. E por fim, mas não menos importante, você se compromete em não parar até chegar lá? É sobre isso que nós pincelamos um pouco hoje na escola dominical. Não parar até chegar lá. Percebam então o que o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Paulo usa uma linguagem que seria compreensível a todos os seus ouvintes, leitores. Ele usa o atleta, a figura, a imagem do atleta, que não pode parar de correr até cruzar a linha da chegada. Enquanto não cruza a linha da chegada, o atleta fiel, disciplinado, não para. Não sei quantos irmãos vão lembrar aí daquele atleta brasileiro que foi correr lá em Atenas e quase chegando, veio uma pessoa, agarrou ele ali, né, impedindo que ele prosseguisse. O que ele fez? Sentou no chão e começou a tomar água? Não. Ele continuou.
ele não desistiu e foi até o final. Porque o atleta disciplinado é assim que procede. E assim, irmãos e irmãs, deve ser conosco também. O cristão deve ter a mesma postura de um atleta disciplinado. Eu imagino que Paulo tivesse em mente toda a sua trajetória de vida, toda a sua história, uma história que a gente pode pensar em termos humanos, estava assim numa curva decrescente, porque ele tinha toda uma história, a sua árvore genealógica era uma árvore bonita, mas agora a condição dele era de preso por causa da pessoa de Jesus. O seu status havia se perdido por causa de Cristo. Então, dois cenários que se contrapõem aqui neste texto, o passado e o presente de Paulo. Talvez fosse mais coerente para ele parar, desistir de seguir a Cristo, desistir de representar Cristo, de ser padrão para outras pessoas. Talvez, em termos humanos, fosse mais inteligente voltar às práticas antigas, mas Paulo é enfático ao dizer: esqueçam-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Como um atleta que sabe que a corrida termina somente quando cruza a linha da chegada, o apóstolo Paulo continua e quer continuar e quer estimular a igreja para que também continue. Nos evangelhos, algumas situações nos chamam a atenção. Um jovem queria seguir Jesus, e aí Jesus fala assim: então vem. E ele retruca: primeiro permita que eu vá sepultar o meu pai. Eu também vou te seguir, mas primeiro permita que eu despeça-me da minha família. Qual é a resposta de Jesus para estes entusiasmados no segui-lo? A raposa tem o seu covis, as andorinhas têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele termina dizendo: qualquer pessoa que, tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Os hebreus, irmãos e irmãs, no deserto, rumo a Canaã, olharam para trás porque lembraram-se da comida, lembraram-se das panelas fartas, cheias de carne, e murmuraram no deserto. A mulher de Ló, o que aconteceu? Olhou para trás e virou estátua de sal, né, Pazotti? Olhar para trás, irmãos e irmãs, torna-se uma grande tentação para todos nós, para todos aqueles que estão nessa longa corrida que nós chamamos de vida cristã. São muitos os que olham para trás e desistem da corrida, mas o desafio da palavra de Deus para nós hoje, irmãos e irmãs, é que não sejamos atletas indisciplinados que param no meio da prova. Cadê o Marcelo? Não está aí? Está lá em cima, cuidando da Giovana? Se nós fôssemos competir com o Marcelo, a gente ia desistir no meio do caminho. É, Kevin? Porque o Marcelo, ele já tem quanto tempo de caminhada nessa luta de corrida, né? E se a gente olhar para o Marcelo, eu vou parar por aqui mesmo, vou tomar uma Coca-Cola com um refrigerante e tá bom. Mas não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Não meça o seu tempo pelo tempo do outro. Talvez o irmão está lá na frente, você está aqui, prossiga. Se você cair, se tropeçar, levante-se e prossiga. A caminhada, a corrida, só acaba quando Deus vier até nós, ou quando nós formos levados a Deus. Você se compromete em não parar até chegar lá? Eu disse no início que duas coisas me chamaram a atenção nessa carta de Paulo aos Filipenses. A primeira foi essa disposição dele, essa coragem, essa ousadia de se colocar como padrão, para que outras pessoas o sigam, para que outras pessoas se espelhem e, se espelhando nele, se tornem também padrão para outras pessoas ainda. Agora, outra coisa que me chama a atenção nessa carta é a palavra alegria. Esta palavra, irmãos, aparece 9 vezes aqui na carta de Paulo. Alegria, alegria. E é interessante notar,
E o que me chama mais atenção não é a quantidade, mas é a intensidade com que essa palavra aparece. Vejam aí no capítulo 3º, verso 1. Quanto a mim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Agora olhem lá no capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Há um imperativo do apóstolo Paulo para os crentes filipenses. Sejam alegres em toda e qualquer situação. Sejam alegres, apesar das lutas, apesar das tribulações, porque mesmo nos conflitos, mesmo nos momentos de angústias, Deus prova que Ele é bom. Sejam alegres, sejam alegres. E é interessante, irmãos e irmãs, notarmos crentes entristecidos, crentes cabisbaixos, com aquele testemunho típico de conversão. E é claro, este não é o exemplo aplicável a Binha. Viu, Binha? A Binha é uma menina muito sorridente. Mas tem crente que fala assim: antes de eu vir para a igreja, eu matei, roubei, fui nas baladas, me prostituí. Parece que está alegre, né? Depois que eu aceitei Jesus, eu estou na igreja e estou tocando a vida. Tá? Percebem? Devia ser ao contrário, né? A afirmativa deveria ser muito mais extasiante, muito mais feliz. Vou abrir aqui como é que fala? Um parênteses. Vou abrir aqui um parênteses para lembrar do meu tempo de carnaval. No meu tempo de carnaval, a música do Chiclete com Banana, né? Eu sei que alguns aqui já dançaram essa música. Eu era um bêbado, né? Vivia drogado. Hoje estou curado, encontrei Jesus. Nessa parte da música é cantado triste, né? Aí depois o que vem? Na casa do... Eu completei, irmãos. Não existe Satanás. Sou Satanás. Aí está alegre. Deveria ser assim também, na vida real do crente. Mas ao contrário. O seu testemunho do mundo lá fora, um testemunho triste. O testemunho da igreja, um testemunho alegre. Alegre. Irmãos, nós passamos por lutas, nós passamos por conflitos, mas não permitamos que os conflitos da vida roubem a nossa alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegres. Comprometamos-nos em viver intensamente por Cristo, para Cristo. Comprometamos-nos em confiar exclusivamente em Cristo. Comprometamos-nos em não parar até chegar lá, se tropeçar, se cair. Permita que o Espírito Santo de Deus te coloque de pé e prossiga. E no caminho da vida cristã, apesar das lutas, dos desafios, dos problemas que são próprios da vida, nós iremos desfrutar da alegria que o Senhor nos dá. Primeiro é preciso crer. Primeiro é preciso se comprometer. Você se compromete? Que Deus nos ajude